Olá a todos! Começamos agora mais um episódio do nosso AbraliCast. O nosso tema de hoje é o linfoma não Hodgkin folicular. Eu sou a Tatiane, sou jornalista aqui na Abrali e estou aqui com a nossa convidada especial, que é a doutora Daniele Leão, médica do setor de oncohematologia na BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, pesquisadora clínica e responsável pelo Clube do Linfoma. Oi, doutora, tudo Tudo bem? bom, tudo bem. Obrigada pelo convite. Tudo certo, eu que agradeço a sua participação. Antes da gente começar a nossa conversa, eu só quero reforçar que durante todo o mês de agosto, a Abrali está no ar com a campanha Domine o Linfoma, estou até aqui com a camiseta da nossa ação. O nosso objetivo é levar informação para a população como um todo sobre a importância do diagnóstico precoce e também de conhecer os sintomas dos linfomas, além de empoderar o paciente para que ele fique atento à sua saúde e esteja por dentro de toda a sua jornada terapêutica. Então, doutora, por falar em dominar a saúde, por falar em dominar o linfoma, eu acho que é importante a gente começar essa nossa conversa conhecendo, então, o que é o linfoma e qual a diferença entre o linfoma não Hodgkin e o linfoma de Hodgkin. Muito bom. É importante porque o linfoma, ele é o tumor maligno, ou seja, o câncer mais frequente do sangue. O mieloma é o segundo. Uhum. E quando a gente fala em linfoma, basicamente ele é um câncer de uma célula que a gente chama de linfócito, que é uma célula de defesa do nosso organismo. Então, quando o linfócito se torna maligno e começa a se proliferar, isso pode acontecer em vários locais do corpo. Uhum. O local mais comum são os gânglios. Os gânglios são aqueles nódulozinhos, né? As ínguas ou landras, né? Dependendo do local, chama-se de formas diferentes. E nesses locais, essas células ficam guardadas porque assim que elas têm algum estímulo, então, por exemplo, nós temos o gânglio da virilha. Se você dá uma topada, você machuca o dedão, esses germes, eles vão subindo pela linfa, né? Então, a gente tem os vasos linfáticos, eles sobem pela linfa e é como se fosse um trilho de trem e os gânglios fossem as estações. Uhum. Então, nessas estações estão lá os soldados de defesa, que são os linfócitos, prontos para entrar em combate após serem estimulados. Então, esses germes, eles chegam no gânglio e aí os linfócitos vão se especializar para agir contra aquelas germes. Uhum. Então, por isso que, por exemplo, a gente tem um dente inflamado, o gânglio perto dessa região, ele aumenta e dói. Sim. Porque ali as células de defesa, os nossos linfócitos, estão aumentando em número e especialização para ir lá e matar a infecção. Uhum. Quando você tem um linfoma, alguns desses linfócitos, geralmente dentro dos gânglios, né, a grande maioria dos casos, é uma célula que, às vezes, numa divisão celular, ela sai com mais material genético ou sofre uma mutação, né? E a gente não sabe por quê. Uhum. E essa célula começa a se multiplicar. Uhum. E dependendo da fase em que a célula ficou doente, a fase do amadurecimento que a célula ficou doente, você vai ter linfomas de tipos diferentes. Tá. Então, cai agora naquilo que você me perguntou, quer dizer, qual que é a diferença de linfoma de Hodgkin e linfoma não Hodgkin. Sim. Então, o Dr. Hodgkin, né, no século XIX, ele descreveu um paciente que tinha um quadro totalmente compatível com linfoma, com gânglios, etc. E depois disso, outras pessoas descreveram como que essas células eram vistas no microscópio, enfim. Aí a doença começou a ser, vamos dizer assim, descoberta, começou a ter esse nome. Então, apesar do linfoma de Hodgkin, ele ser só 2 a cada 10 casos, ele acaba sendo um pouco mais frequente. Tá. E os 8 casos restantes são linfomas não Hodgkin, que acabam sendo muito mais frequentes. Perfeito. E por falar em linfoma não Hodgkin, eu sei que ele tem diversos subtipos, mais de 40, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão dos subtipos do linfoma não Hodgkin, antes da gente entrar no tema do nosso podcast. Perfeito. Então, a gente deixa separado, então, já nesse começo aqui, linfoma de Hodgkin, 2 a cada 10, linfoma não Hodgkin, 8 a cada 10. Então, ele é bem mais frequente. Nos linfomas não Hodgkin, a gente tem os 3 tipos de linfócitos, que são as células B, os linfócitos T e os linfócitos NK, todos eles podem ficar doentes e dar origem a linfomas. Ok. Mais ou menos 8 a cada 10 tipos de linfoma não Hodgkin são de células B. Tá. Tem mais de 60 subtipos. Bastante. Os outros 2, vamos dizer assim, são casos de linfomas T e linfomas de células NK. Né? Então, a gente fala assim, T e NK, ou eles são muito indolentes ou eles são muito agressivos. Tá.
Então, vamos deixar eles um pouquinho de lado e vamos para os linfomas não Hodgkin de células B, que acabam sendo, Ok. então, a grande maioria dos Uhum. casos de linfoma em geral. Tá. Então, os linfomas não Hodgkin de células B, eles podem ser agressivos ou podem ser indolentes. Uhum. E a gente acaba tendo dentro desses linfomas não Hodgkin de células B, a gente tem o linfoma difuso de grandes células B, que é o Uhum. agressivo mais comum, né? Tá ali mais ou menos em torno de 40%. E a Sim. gente tem o linfoma folicular, que é o segundo mais comum dos linfomas B, mas ele é indolente. Tá. Então, são os dois linfomas mais comuns, o difuso de grandes células B agressivo e o folicular, que é o indolente mais comum. Perfeito. Então, agora sim, entrando, né, no tema do nosso podcast, que é o linfoma não Hodgkin folicular, eu queria que você explicasse. Então, você já disse que ele é um linfoma indolente, mas o que é? Por que esse nome? Como ele surge? Então, agressivo e indolente. Então, imagina o seguinte: algumas células elas têm mutações que fazem com que elas se multipliquem muito rapidamente. Uhum. Então, você tem um gânglio pequeno que, ao longo dos dias, semanas, ele vai crescer muito rápido. Uhum. Então, esses são os linfomas agressivos. Tá. Você tem algumas mutações que eles fazem com, por exemplo, com que a célula se multiplique um pouquinho mais rápido que o normal, mas ainda lento. Uhum. E outras mutações que fazem, por exemplo, com que as células não morram. Uhum. Então, as células vão se acumulando. Então assim, para explicar mais ou menos, o linfoma agressivo é aquele que vai se multiplicando muito rápido. Uhum. E o linfoma indolente, ele vai crescendo mais devagar, porque ou as células se multiplicam mais lentamente, ou as células meio que vão se acumulando. Tá. Então, o linfoma indolente ou linfoma de baixo grau, ele leva bastante tempo para aparecer. Uhum. Então, eu já tive pacientes assim, que, nossa, mas eu já tinha isso aqui há 2 anos, eu já tinha isso aqui Bastante há, tempo. há um É. ano que está aqui, aí depois aqui apareceu um outro. Então, eles têm uma história muito lenta. Os Uhum. linfomas agressivos, em questão, às vezes, de semanas, você já tem que, vamos dizer assim, o paciente ele não fica muito tempo sem dar o diagnóstico, porque a Uhum. doença já mostra as garras bem rapidamente. Sim. Dos linfomas agressivos, por exemplo, a gente tem um linfoma que chama linfoma de Burkitt. Em uma semana, ele duplica a massa tumoral, a quantidade de célula. Então, a gente recebe um paciente, a gente não fala, volta daqui. Não, já é um paciente em geral que a gente recebe o diagnóstico, já interna, já programa para fazer Uhum. tratamento. Então, é bem diferente, porque o linfoma indolente é um linfoma que você tem um pouco mais de tempo e que a gente vai conversar, né, agora, Aham. mas que se nem sempre precisa até tratar, né? E isso costuma gerar polêmica, né, entre os pacientes, porque eles pensam, eu tenho um câncer, como eu não vou tratar? Exato. Mas daqui a pouco a gente entra na parte do tratamento. Qual é a população que costuma apresentar mais comumente o linfoma não Hodgkin folicular? Então, o folicular, ele é um linfoma mais de pacientes um pouco mais idosos, Ok. próximo dos 60 anos, Uhum. mas eu já tratei paciente com 28 anos com linfoma folicular. Tá. Então, a gente diz assim, ó, esse linfoma, ele não leu o livro, então ele está Uhum. totalmente fora do que a gente esperaria para aquele padrão. E são casos até que às vezes são um pouco mais difíceis de dar o diagnóstico. Uhum. Porque, por exemplo, se é uma pessoa mais idosa, com gânglio que está aumentando, talvez até seja mais fácil o médico indicar uma biópsia do que às vezes um paciente mais jovem, né? Uhum. Que tem um gânglio que aumenta muito lentamente. Então, eu tenho pacientes com folicular que ficaram muito tempo quando chegaram até mim, já tinha muito tempo que eles tinham sintomas, que já tinham esses Uhum. gânglios aumentados. Perfeito. Lá no começo da nossa conversa, eu pontuei sobre a importância de as pessoas conhecerem os sintomas. Antes de a gente entrar nesse ponto, eu vou passar aqui o áudio de uma paciente que se chama Viviane Olegário. Ela tem 39 anos, ela é paciente de linfoma folicular, e aí ela conta pra gente, então, quais foram os primeiros sintomas que ela apresentou, e aí, com base nisso, a gente volta aqui a conversar. Doutora, Perfeito. deixa eu passar aqui. Vamos ouvir, então. Os sintomas que me fizeram procurar um médico foi um carocinho na nuca, mal-estar, eu sentia muito mal-estar, também já tinha perdido muito peso, suor noturno. Eu tinha também uma alergia, mas eu não achava que estava relacionado. Na verdade, eu não achava nem que esse carocinho na nuca tinha alguma relação com a doença. Eu achava que eu podia estar fraca, né, com uma anemia, alguma coisa assim. E depois desse carocinho na nuca,
começou a aparecer caroço no pescoço. Aí eu percebi o caroço na axila, caroço também na virilha, né? As ínguas. E foram esses os principais sintomas. Bom, então, a doutora Viviane comentou aqui sobre alguns dos principais sintomas que ela teve, dentre eles o surgimento dos carocinhos. Esse é o sintoma mais comum mesmo, ou além desses sintomas, tem outros que o paciente pode apresentar? Então, o surgimento dos gânglios, né, aumentados, eles acabam, é o sintoma que acaba sendo mais comum, Uhum. tá? Então, a gente tem os linfócitos, essas células, que elas são circulantes no sangue, mas os locais em que elas vão ser produzidas, que é a medula óssea, os locais que elas vão amadurecer, Uhum. que são os gânglios, geralmente é o local em que elas ficam doentes. Tá. Então, você imagina o seguinte, nós temos o nosso sistema venoso e nós temos o sistema linfático. Uhum. Então, o sistema linfático é como se fossem os trilhos do trem, e os gânglios que a gente tem, né, no corpo todo, exceto no cérebro, que mesmo assim pode ter linfoma, esses gânglios são os quartéis generais, é onde as células ficam paradas esperando chegar um agressor. Tá. Então, você deu uma topada lá no dedão do pé, entrou uma bactéria, subiu pela linfa, parou no teu gânglio da virilha. Uhum. Então, o teu gânglio da virilha fica inflamado, né? As células aumentam, a gente já explicou. Uhum. Mas nesse mesmo gânglio pode surgir uma célula patológica, uma célula doente, Uhum. e ali o linfoma surgir. Então, Ok. é muito comum que grande maioria dos casos é nos gânglios, onde há maior concentração de células, que os linfomas surgem. Então, os pacientes, eles podem apresentar mesmo essas alterações. Tá. Mas o linfoma, ele pode surgir em qualquer lugar. Então, você tem linfoma cerebral, linfoma que surge do pulmão, linfoma intestinal, linfoma uterino. Então, é uma São das muitos coisas tipos. que a gente acaba vendo. Você pode então, ter ainda também a questão das substâncias que o tumor ele solta no sangue. Então, por exemplo, as células linfóides, elas têm muita... elas se comunicam muito entre si, por serem células imunológicas, uma estimula a outra, chama outra classe. Então, o fato de você ter, por exemplo, o que a gente chama de sintomas B, que são febre, perda de peso e sudorese noturna, né? Elas são causadas por causa dessas substâncias. Além da coceira também, que ela comentou, né? Sim. Então, os sintomas B, então, eles são esses 3 sintomas que eu falei. Então, febre baixa, geralmente finalzinho da tarde, suadeira ou sudorese à noite, mas assim, de molhar a roupa, ter que trocar roupa de cama, e uma perda de peso acentuada. Então, mais de 10% do peso, menos de 6 meses, ou uma perda de peso, assim, muito rápida, né? Então, quer dizer, essas substâncias no sangue que o tumor libera, eles levam a esse tipo de alterações, né? Pode não ocorrer nenhuma, podem ocorrer algumas. E a coceira também, ela é decorrente dessa produção dessas substâncias, né? Agora, não é uma coceirinha, geralmente é uma coceira, assim, generalizada, de difícil controle, então não é uma coisa simples, né? Sim, inclusive deve ser um sintoma É bem, bem nossa... complicado, bem, né, chatinho, assim. E assim, não, tem paciente que fala, olha, não aguentava mais. E quando você Imagino. começa a tratar, esses sintomas, eles melhoram. Tá. Agora, uma coisa importante, assim, é a questão, por exemplo, do aparecimento dos gânglios. Então, como a célula doente, ela surge dentro desse gânglio, né, gânglio, íngua, lândra, né, tem vários nomes, o que acontece? Então, você tem células que vão se multiplicar, né? Então, você tem alterações genéticas, tanto que fazem as células se multiplicar mais rápido, dando origem aos linfomas agressivos, como você tem células que elas ganham alterações genéticas em que elas morrem menos. Então, quer dizer, é o que a gente chama assim de proliferação, praticamente. Então, em uma semana, o linfoma de Burkitt, ele dobra de tamanho. Assim como você tem linfomas que levam anos para poder começar, assim, para poder manifestar algum gângliozinho pequeno, né? Tá. Então, e uma das coisas do gânglio que a gente precisa saber é como que é o gânglio do linfoma. Então, isso tem Sim, muita dúvida, importante. né? Ah, não, Tem. eu tô com um gânglio aqui. Então, o gânglio que dói, ele não preocupa a gente. Esse é um ponto muito importante, porque as pessoas tendem a achar que qualquer gânglio, quando elas
entra em contato aqui na Abrale, qualquer bolinha que Aham. aparece já é um linfoma, né? Então é importante pontuar que tem algumas características específicas para a gente começar a desconfiar, então. A questão da dor é uma que a gente pode ficar mais tranquilo, muito provavelmente não vai ser um linfoma. Exato, É. exato. Então, para não dizer que não, eu já vi 1 ou 2 casos de linfoma que doía, mas era uma doença muito agressiva. Uhum. Então, na verdade, imagina, o gânglio é como se fosse um feijãozinho e ele tem uma capa, que a gente chama de cápsula, né? Uhum. Que envolve ele. Então, quando você tem, por exemplo, uma infecção dentária, em que chega esse germe lá, né, dentro do gânglio, e esse gânglio vai produzir imunidade, as células aumentam e essa capa, ela é esticada e ela Uhum. dói. No Sim. linfoma, não, porque as células estão se multiplicando, elas infiltram a cápsula também e eles crescem juntos. Então, Tá. o gânglio do linfoma não dói. Uhum. O gânglio do linfoma, ele é molinho, como se fosse um gânglio normal, né? Diferente do gânglio, por exemplo, de metástase de um outro tumor. Ok. Tá? Que Então, daí é duro. ele é duro, Uhum. Então, o que seria metástase? Seria um tumor, né, que saiu do seu local original e foi para um gânglio, por exemplo. Então, Uhum. então, um tumor de tireoide que foi para o gânglio. Essa metástase, ou seja, esse tumor fora do local no gânglio, ele é duro, ele é bem endurecido. Uhum. O do linfoma, não. O linfoma, ele é molinho porque é a célula que deveria estar no gânglio, né? Uhum. E o linfoma não dá metástase, porque como o linfoma é uma célula que circula o corpo todo, Uhum. né? Ela não tem uma casa específica, Uhum. a gente considera que a doença ela pode infiltrar locais diferentes. Então, doença limitada, doença avançada, mas não metástase. Ok. Então, um gânglio que não dói, é um gânglio molinho, é um gânglio que não está aderido, que a gente chama assim, ele não está duro ou grudado, você consegue mexer esse gânglio. Uhum. Ele não fica quente, nem vermelho e nem sai pus. Ok. Porque aí, isso aí é um processo inflamatório totalmente diferente. Uhum. Agora, o que a gente recomenda é um gânglio que não tenha outros sintomas ou que esteja persistindo por mais de 15 dias, aí você deve procurar um médico. Uhum. Que pode ser um bom clínico geral, um pediatra, geriatra, ou hematologista, né, que é a minha especialidade, assim como o infectologista, Uhum. a gente costuma investigar muitos casos de gânglios aumentados. Então, a gente acaba tendo, assim, bastante experiência porque as pessoas vêm. Mas, por exemplo, um bom pediatra, que pode fazer, olha, isso é uma dor de garganta, Uhum. enfim. Então, eu acho que as pessoas, elas, tendo bons médicos que as acompanhem, não necessariamente elas precisam ir no especialista imediatamente. Tá. Não, perfeito, doutora. Inclusive, essa questão do dominar a saúde, né? Tô falando aqui da nossa Exato. campanha, então, assim, a gente precisa ficar atento aos sinais que o nosso corpo apresenta. Então, assim, nessa conversa eu já entendi que o linfoma folicular, ele é um linfoma indolente, então ele tem um crescimento mais lento. Mas, quando o paciente começa a apresentar muitos sintomas, não só os nódulos aumentados, por exemplo, isso quer dizer que, de alguma maneira, a doença está se agravando ou, na verdade, é o esperado, o paciente apresentar mais de um sintoma? Então, a gente costuma dizer que o linfoma pode tudo, porque às vezes a gente tem paciente que tem 1 ou 2 gangliozinhos e tem todos os sintomas B. Perde 10 quilos, febre, suadeira, então assim. E tem Tô. paciente que tem um monte de gânglio e absolutamente não sente nada. Então, isso é uma coisa Interessante. muito interessante, sabe? Super. Então, quer dizer, entanto que em linfoma é impossível dar uma resposta única. Porque Sim. você tem tantos tipos e os tipos se manifestam de maneiras tão diferentes. É muito individual, né? Cada caso é um caso. E interessante também é o seguinte, por exemplo, o linfoma folicular, nem todos os casos precisam ser tratados. Como ele é uma doença que ela evolui muito lentamente, e como eu já falei, é uma célula que a gente tem, que ela não morre, ela vai ficando, ela vai ficando. É muito difícil, porque quando a gente vai matar uma célula, a gente usa os mecanismos, ou os nossos mecanismos tóxicos, ou a gente atrapalha alguns mecanismos de dentro da célula para que ela morra. Se a célula está quietinha, é muito difícil a gente conseguir ir lá e destruí-la. Sim. Então, os linfomas indolentes, os linfomas de baixo grau, em geral, eles são linfomas, isso falando em geral, que a gente não elimina totalmente as células. Ok. Então, uma vez que você considere cura como eliminação total das células, então, por exemplo, o linfoma folicular, eu não vou dizer que ele seja curado. Ele é uma doença crônica. Ele é uma doença crônica. Então, assim, tanto eu tenho pacientes que nunca vão precisar tratar de linfoma folicular, como eu tenho pacientes que tratam e ficam muito bem, a doença nunca mais volta, como pacientes que tratam, ficam muito bem,
tratam novamente e tratam novamente. Então, assim, existem todos os perfis. Ok. Falando agora um pouquinho sobre o diagnóstico, quando a gente fala em cânceres, né, num geral, a gente sempre diz que precisa ser diagnosticado logo no início. E com os linfomas, não é diferente. Por que essa necessidade de diagnosticar o quanto antes um câncer, doutora? Isso é extremamente importante. E aí muita gente me pergunta, mas poxa, se você não vai fazer nada, por que então que você quer descobrir? Só para a pessoa ficar Aham. preocupada? Não era melhor ter descoberto depois? Sim. Não, não é. É interessante você descobrir antes, você descobrir cedo. Por que acontece? Primeiro, por que esses tipos de... Por exemplo, por que vários pacientes com linfoma folicular não têm que receber tratamento? Então, essa é a primeira pergunta. Uhum. Eles não têm que receber tratamento porque foram feitos vários estudos em que eles trataram pessoas que já sentiam mal pelo linfoma e trataram pessoas que não sentiam nada. Uhum. E eles viram que as pessoas que não sentiam nada, que receberam tratamento, elas foram tão bem ou foram iguais às pessoas que não tinham tratado. Ok. E quem sentia alguma coisa, realmente esse paciente precisava de tratamento. Uhum. Então, folicular se você não tem isso tudo, a gente tem por escrito. Você vai tratar se tiver isso. Se você não tiver esses fatores que indicam tratamento e você tratar, tá só aumentando a toxicidade para o seu organismo. Ok. Então, quer dizer, era uma doença que ela não tem necessidade de tratar. Se você tratar, você vai viver igual ou você vai ter um tempo de evolução igual, mas vai ganhar um monte de efeito colateral. Exatamente. Então, não tem o porquê. Mas, então, isso é super importante de entender, né? Uhum. Mas mesmo assim, por que é interessante descobrir antes? Porque, por exemplo, você pode ter gânglios que ficam lá quietinhos e que, por exemplo, podem fazer uma obstrução na saída do rim. Tá, Entendeu? então mesmo que ele é quietinho, ele pode ser perigoso. Ele pode ser perigoso. Então, por exemplo, há um paciente que eu sei que tem um linfoma folicular. Tá bom, o senhor não precisa tratar, tá tudo bem, mas nós vamos acompanhar. Uhum. Eu já sei que ele tem um linfoma, então eu já vou olhar para essa pessoa com um olhar um pouco mais diferente. Então, você vai voltar, que seja daqui 6 meses, que seja daqui 4 meses, com um exame de rim, com um exame de sangue, já monitorando para pegar precocemente se for acontecer alguma alteração. Sim. Olha, o senhor está com anemia. Então, será que esse linfoma está infiltrando a medula e causando problemas no amadurecimento de células? Então, é totalmente diferente da pessoa ir largando e, de repente, chegar com uma alteração grande. Uhum. Até porque o momento que ele cruzar essa linha dos fatores objetivos que ele precisa tratar, é interessante que ele receba o tratamento o quanto antes. Sim. Nesse caso da evolução, né, que é possível pegar nesses exames, é possível que um linfoma indolente, como o linfoma folicular, ele se torne um linfoma agressivo e vire um outro subtipo de linfoma, doutora? É raro, mas pode acontecer. Tá. Então é Tá. por isso a importância também, né, também por isso Uhum. do acompanhamento médico. Sim, sim. Acho que os linfomas indolentes ou de baixo grau, eles podem se transformar ao longo do tempo, né? Não tem nada que a gente, por exemplo, e tratar antes, então não vai evitar que ele transforme? Não evita. Então já foram feitos vários estudos com uma população enorme de vários países. Então, assim, nada evite que ele vai progredir, nada evite que ele possa se transformar, mas é uma incidência bem baixa, tá? É raro. Então, assim, a princípio, nada que a gente faça naquele momento vai ser melhor do que simplesmente acompanhar. Uhum. Agora, passou dessa necessidade de tratar, aí vamos tratar o quanto antes. Porque o resultado é melhor quanto menos doença você tiver, porque o resultado é melhor quanto mais adequadamente você conseguir tratar o paciente. Aí você usa menos, por exemplo, um ciclo de quimioterapia, ou você usa um remédio que até nem seja quimioterapia, que tenha menos efeitos colaterais, enfim. Você consegue que um paciente chegue sem ter, por exemplo, perdido 10, 15 quilos. Sim. Então, o diagnóstico precoce, que é uma coisa que vocês trabalham muito bem, Sim. né? Quer dizer, esse empoderamento do paciente, faz essa diferença, mesmo que naquele momento eu não vá tratar.
Sim, não, com certeza. A mensagem deve continuar sendo essa, seja para linfoma ou para outros tipos de câncer, é preciso diagnosticar o Perfeito. quanto antes. Para a gente fechar essa parte do diagnóstico, eu só queria entender quais são os exames. Então, a gente, na nossa conversa, você já falou sobre a biópsia, Uhum. mas tem algum outro exame que o paciente precisa fazer para ele saber que ele tem um linfoma e também descobrir que é um linfoma folicular? Perfeito. Então, uma das coisas que a gente pede em geral é que assim, a gente vê os nossos pacientes, Uhum, existe uma coisa que é a biópsia, que é a retirada mesmo. E assim, se você tiver um gânglio enorme, você não precisa tirar o gânglio todo. uhum, O tratamento do linfoma não é cirurgia. Então, se tiver um gânglio grande, você tira um pedacinho o suficiente para fazer o diagnóstico. uhum, Mas, por exemplo, você tem um gângliozinho, vamos dizer, tamanho do ovo de codorna. uhum, Às vezes, tem profissionais que vêm e fazem uma punção com a agulha fina. Como se fosse uma seringuinha, eles vão, aspiram e botam numa lâmina. uhum. Não, assim, pra gente isso só atrasa, porque vai levar 15 dias para dar esse diagnóstico, aí não vai saber o que é, vai ter que acabar biopsiando. Então, Vai ter que passar por um outro procedimento o a gente paciente. prefere o seguinte, que tire esse gânglio, por Uhum, exemplo, e mande ele para a biópsia. ok. Então, a gente fala, olha, faça uma biópsia excisional, ou seja, retire o gânglio, ao invés de dar só aspirar com a agulha, sabe? Uhum, E a seringa para tirar um pouquinho de célula. tá. Então, punção aspirativa com agulha fina, que é aquela punção que às vezes fazem tireoide, sabe? Uhum, Para sei. gânglio, a gente não gosta porque atrasa o diagnóstico. Ele não Tá. serve para o diagnóstico de linfoma. Isso é muito importante, né? Para o paciente, Então, se ele, né, achar que pode ser esse o exame, ele pode contestar ali de repente, né? porque o que que ele vai falar? Ah, tem célula que pode ser doente ou não, tem que tirar. Ah, pronto, já foi um mês. E imagina, não pode perder esse tempo, E não, né? O exatamente, faz paciente muita não. diferença. Com Então, certeza. primeiro, e para dizer que é linfoma, a gente precisa de uma avaliação daquela célula que está doente. Uhum, Então, por exemplo, se for leucemia, dependendo do tipo de leucemia, a leucemia linfóide crônica ou linfocítica crônica, você tem um diagnóstico só pelo sangue. Não precisa fazer retirada de gânglio. uhum, Mas o linfoma folicular, a gente precisa dessa retirada do material do gânglio, né? Porque você imagina, sabe quando você tem aquelas, tipo Google Maps lá, aquela vista aérea? uhum, A gente precisa daquilo, porque a gente precisa de ver onde os linfócitos estão, como que eles estão organizados. Então, uhum, por que que chama folicular? Porque a gente tem as células que amadurecem, as células B, dentro dos folículos. uhum. Então, o linfoma folicular, ele é um monte de bolinhas, uma do ladinho das outras. E a gente Ah, precisa ver ok. isso para dizer que é Que é um folicular. folicular. Então, Tá. se você aspira umas célulazinhas e joga numa lâmina, você não vai conseguir ver o folículo. E isso vai fazer toda uma diferença lá na frente, enfim. Exato, exato. Então, por exemplo, tem um gânglio reativo. O que é gânglio reativo? Inflamou o dente, o gânglio cresceu. Uhum. Se você tira esse gânglio e faz exame, você vai ver os folículos, mas todos assim na beiradinha do gânglio. Ai, que interessante. Se é um É, linfoma folicular, não, ele tá um monte de bolinhas, de tá tudo folículozinho. juntinho. Então, quer dizer, a biópsia é essencial. Ok. Só que assim, essa biópsia, ela tem que ser vista pelo patologista, né? Eles vão usar uma coloração Uhum. lá, geralmente HE, que a gente chama, mas a gente precisa saber não só da estrutura, mas a gente precisa ter certeza que aquela célula, de qual família que ela é. Uhum. Aquela célula é um linfócito B. Tá. Mas não só ela é um linfócito B, ela é um linfócito B que são todos iguais, são todos monoclonais, que a gente chama. Uhum. Né? Clone é aquilo que é tudo igual. Sim. Então a gente tem que usar uma série de corantes que vão nos dizer: esse é um linfócito, esse é um linfócito B, isso é um linfócito B, que são todos da mesma família. Uhum. Aí eu posso dizer, associado a várias coisas, também, ó, isso não é um, isso não é outro, isso não é o outro, Uhum. isso é um linfoma folicular. Ok. Então, é essencial a gente ter um bom material, Uhum. biópsia, uma boa fixação, etc, etc, e uma boa pessoa também que olha aquilo. Então, o patologista tem uma responsabilidade imensa. Imensa. Cabe a ele fazer o diagnóstico correto daquele Exato. paciente. Porque o paciente chegar assim, eu tô com gânglio, tô com febre, tô com perda de peso, e aí, linfoma. Pode ser Hodgkin, pode ser não Hodgkin, pode ser B, pode Uhum. ser T, pode ser NK, pode ser Inúmeros. leucemia, pode ser... Então, É. assim, ele vai dizer pra gente muito qual que é o tipo. E aí, o Uhum. hematologista, de posse disso, é que vai ver, precisa tratar, não precisa tratar, é melhor esse Uhum. tratamento, é melhor o outro. Então, o diagnóstico, ele depende muito disso. Né? Uhum. Obviamente que a gente olha também, por exemplo, outras coisas. Então,
A gente vai avaliar através dos próprios exames de sangue. Tem o linfoma folicular, perdeu 15 quilos. Isso não pode ser um diabetes descompensado? Também tem que ir pela exclusão de outras possibilidades, né? Então, será que ele perdeu peso porque esse linfoma tem que tratar? Ou ele perdeu peso porque ele tem um hipertiroidismo? Ok. Ele tem anemia, mas é pelo linfoma ou porque ele está com deficiência de vitamina ou de ferro? Uhum. Então, é o que eu falo, o hematologista ele tem que ser um grande clínico geral. A gente não olha só focado, a gente faz uma visão ampla. Então, você vai fazer vários exames. Aí você vai fazer exame de imagem, então tomografia. Tem caso que faz PET, tem caso que não faz. Você vai ver onde que o linfoma está. Então, tem uma série de avaliações que a gente vai fazer quando o paciente, inclusive, tiver o diagnóstico. Sim, foi importante você mencionar o exame de sangue, porque às vezes muitos associam o hemograma, né, o exame de sangue, só com as leucemias, né? Para os linfomas a gente vai. Mas não, ele também tem a sua importância aí para o acompanhamento do Tem, paciente, claro. né? E uma coisa importante é o seguinte também. Tem muita gente que fala, mas eu não sinto nada, meus exames são ótimos, eu tenho linfoma, porque muitas vezes não aparecem os exames de sangue. Então, a pessoa pode ter um linfoma, pode até precisar tratar o linfoma e não ter uma anemia, Não tem fazer nada. 35 exames de sangue e estarem todos normais. Então, isso pode acontecer também. Né? Ok. Mas a gente precisa de ter também esses resultados. Isso é importante. Perfeito. Eu vou colocar aqui mais um trechinho do áudio da Viviane, justamente ela comentando como é que foi o diagnóstico dela. Então, deixa eu dar o play aqui. Eu demorei, acho que quase um ano para descobrir que eu tinha linfoma. Porque em 2020 eu já havia passado no médico porque eu me sentia mal. Mas passaram alguns exames e pediram para retornar. Aí eu voltei no começo de 2021 e fui me sentindo pior, porque os carocinhos aumentando, o suor noturno aumentando, eu ia emagrecendo. E aí eles me pediam um exame, eu fazia os exames. Quando eu voltava não tinha vaga. Aí eu tentava encaixe, passava no encaixe e me pediam mais exames. E foi indo, até que eles resolveram me encaminhar para o hematologista e eu fiquei na fila de espera. Eu só consegui adiantar essa consulta porque minha mãe conhecia um padre, conversou com esse padre e ele conseguiu marcar uma consulta para mim no Hospital Santa Marcelina. Aí lá no Hospital Santa Marcelina, quando eu passei com a hematologista, no dia da consulta, ela olhou todos os exames. Eu tinha muitos exames de sangue, já tinha 2 tomografias. Ela olhou os exames e também fez exame, né? Viu os caroços no meu pescoço, que já estavam bem grandes, na axila. E no dia da consulta ela falou, olha, você tem linfoma. Eu só não sei qual, mas você tem linfoma. Eu já vou te passar a biópsia e você volta daqui a 15 dias. Aí depois disso foi rápido, mas foi mais esse processo, foi mais ou menos um ano para mim saber que eu tinha linfoma. Então, doutora, ela passou por todas as etapas que você Uhum. acabou de comentar, a biópsia, os exames de sangue, mas esse prazo do diagnóstico dela de um ano assusta, porque, de novo, quando a gente fala em câncer, a gente entende que precisa ser rápido. Então, quando a gente pensa em um ano, a gente pensa, nossa, né? E agora? Como é que vai ser? Para descobrir, ok, que o linfoma folicular é um linfoma indolente, né? Então ele não tem a agressividade, né? Que você comentou dessa necessidade de iniciar o tratamento quanto antes, mas ainda assim assusta o prazo de um ano. É tão difícil assim chegar ao diagnóstico do linfoma folicular. Também tem essa questão de ela ser uma paciente do SUS. Ela menciona aqui o Santa Marcelina. Então também tem essa diferença. No SUS, infelizmente, demora-se mais para descobrir o linfoma folicular do que na rede privada. É tão difícil assim mesmo? Então, uma das coisas que muitas vezes o linfoma ele engana bastante. Então, por exemplo, eu já tive pacientes que tinham gânglios nas axilas, por exemplo, que a paciente não sentia, a paciente não palpava. Que E a tem isso, as pessoas paciente. não olham, às vezes, o próprio corpo. É tanta correria que a Exato. gente não se percebe. E é uma região, às vezes, também difícil, sabe? Sim. Que muitas vezes, o paciente fala, eu não tenho nada aqui, aí eu vou lá e acho. Então, muitas vezes ele aparece em locais que são difíceis
da própria pessoa diagnosticar, ou às vezes até do médico palpar, né? Ele pode acontecer também, por exemplo, de ter como casos, como você ter uma coceira há 1 ano que você não descobre, né? Então, mas também casos como o dela não são raros, mesmo quando às vezes o paciente tem muito sintoma, porque infelizmente a gente tem toda uma dificuldade de acesso ao serviço de saúde, até ao serviço primário mesmo. Então, isso que eu falei, você não precisa de um hematologista, você precisa de um bom médico. Esse médico Sim. pode ser um médico de família excelente, pode ser um clínico geral. Então, tem casos que, assim, o ginecologista encaminhou o paciente, o otorrino encaminhou o paciente. Então, a gente tem vários, assim, tem histórias para tudo, para né, o diagnóstico. Mas, infelizmente, acaba demorando. E quando a pessoa tem menos acesso a consultas, aos exames, infelizmente, acaba demorando mais. Por isso que eu acho, assim, importante... Os pacientes meus que detectaram... Eu atendi 16 anos pelo SUS, né? Agora tem 4 anos que eu estou atendendo pelo serviço privado. Sinto muita falta. Eu acho que eu acho que a gente tem uma proposta muito legal, sabe, de atendimento. E a gente tem muito lugar para melhorar o atendimento das pacientes no Brasil, sabe? Tem muita gente Sim. boa, muita gente que se esforça, que trabalha. Sim. E vocês, né, que fazem esse programa de conscientização para que as pessoas também elas demandem, né, uma melhora aí da Procurem, qualidade de né, saúde. se percebam e ao notar algo diferente, procurem um médico. Também sou uma defensora do SUS, a gente sabe que tem problemas, mas que bom que a gente tem um sistema que consegue atender pessoas que, se não tivesse o SUS, não conseguiriam nem ser tratadas, né, doutora? Então, Exato, e ao momento que você tem esse conhecimento, esse empoderamento, você também pode, por exemplo, a partir do momento que você foi numa consulta, não resolveu, eu acho que assim, vários pacientes meus que detectaram muito cedo e que chegaram a mim com poucos gânglios, muitas vezes eles insistiram bastante. Então, assim, não, mas olha, isso aqui não está desaparecendo, né, esse exame aqui está dando a mesma alteração, isso aqui aconteceu. Então, muitas vezes, ainda mais nesses casos de linfomas que sejam um pouco mais difíceis, eu acho que a pessoa conhecer, né? Então, olha, um gânglio que não dói, é um gânglio que já durou mais de 15 dias, continua aumentando, né? Eu estou tendo essa sudorese, que é bastante, eu estou tendo febre baixa. Então, acho que a própria pessoa, ela pode começar a ter um grau de preocupação ou de suspeita que alguma coisa não está dando certo. Ela sim. comentou de cansaço. Cansaço, apesar de quem não está cansado hoje em dia, né? Pois é. Por isso que eu falo, assim, O até que é um o sintoma cansaço? difícil. É. Mas aquelas substâncias que o linfoma solta no sangue, elas também podem dar fadiga, também podem dar cansaço. Que daí é um cansaço mais extremo, né, É um doutora? cansaço que não passa, por exemplo, com o repouso. É um cansaço em que, assim, a pessoa, ela é totalmente fora do habitual. Então, não é simplesmente aquele, estou cansada de uma sexta-feira que você vai, deita, descansa e acorda E bem. acorda bem. Então, a gente tem sintomas, assim, que são bem, bem intensos. Mas, olha, uma coisa que eu até reforço é que a pessoa pode ter o linfoma e ter outras coisas. Então, não necessariamente ela for, por exemplo, às vezes num bom clínico, numa consulta de rotina, vai num ginecologista, o homem vai num especialista em câncer de próstata, vai fazer um screening. Por exemplo, num exame físico, você pode detectar aumento de gânglios. Então, há várias outras maneiras também desse paciente ser diagnosticado. Então, assim, a questão de você fazer os exames anuais, os exames de screening, né, de detecção precoce de câncer, eles também servem porque como um momento, porque muitas vezes algumas doenças, até hematológicas, sejam descobertas. Então, quer dizer, fazer um hemograma todos os anos. Super né? importante. E outra coisa que eu falo aos pacientes, guardem os exames. Para ver uma evolução, Guardem os né? exames, que, por exemplo, eu tive um paciente que ele foi detectado um nódulo no pulmão X, ele ia ter que fazer uma biópsia, e ele achou um raio-X, uma radiografia, que ele tinha tirado uns 8 anos antes e estava lá. Nossa. Então, Isso isso é que eu falo. importante. Gente, ele deixou de fazer uma biópsia pulmonar, porque eles olharam o padrão do nódulo e era o mesmo padrão. Sim. Então, hoje em dia, com o computador, a gente vai, digitaliza, guarda, mas os exames são muito importantes. Então, por exemplo, eu recebi uma paciente ontem com uma leucemia linfóide crônica. Ela me trouxe exames que em 2018, quando começou a aumentar. Então, eu falei para ela, olha, isso é uma doença que tem no mínimo 5 anos. É diferente de você ter um hemograma normal de 2 meses atrás e um alterado agora. Então, a maneira que eu vou acompanhar a doença
também é uma maneira diferente. Então, Uhum. gente, assim, linfoma não tem prevenção. É diferente, não vou fumar, reduz o risco de câncer de De câncer de pulmão. pulmão. Faz preventivo, câncer de útero, próstata, etc. Uhum. Mas o linfoma, a partir do momento que você não tem exatamente uma prevenção, mas você tem como fazer o diagnóstico precoce, que é isso que a gente está conversando Falando, aqui aham, bastante. sim. Doutora, antes da gente entrar especificamente na parte dos tratamentos, então, você também já comentou aqui na nossa conversa que é possível, ainda que os pacientes estranhem, que o paciente não precise fazer tratamento. Uma dúvida que eu sempre tenho é, então, a gente também tem a classe dos tumores benignos. Hum. O fato de o paciente não precisar fazer tratamento, isso significa que em algum momento ele pode considerar que ele tem um câncer benigno, um tumor benigno, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Essa é uma ótima pergunta. Então, primeiro, tumor. Tumor pode ser tumor benigno, que não é câncer. Exemplo, mioma. Exato. Tumor maligno é câncer, Uhum, tá? Exemplo, linfoma, uhum, tá? Exemplo, câncer de colo de útero. Então, tumor, quando a gente fala, é geral. O médico usa muitas vezes a palavra neoplasia. Neoplasia e tumor é a mesma coisa. Então, neoplasia uhum, benigna e neoplasia maligna, tá? Então, assim, linfoma é sempre um câncer. uhum, Mas é um câncer que, pelo mecanismo de formação das células, pela evolução, vamos dizer assim, da própria doença, nem sempre você precisa tratar, porque muitas vezes o uhum. tratamento ele vai causar muito mais danos do que a doença. Do que a doença. Então, a gente tem, assim, linfoma folicular, a gente tem vários critérios. Então, o paciente para tratar, ele tem que ter ou A, ou B, ou C, ou D. Então, assim, Uhum, então, por exemplo, o paciente que chega já com febre baixa, essa febre, essa suadeira, perda de uhum, peso, já é um paciente que vai precisar de tratamento. ok. E tem anemia pelo linfoma, dependendo de X de anemia, vai precisar de tratamento. Uhum, Tem um gânglio grande, vai precisar de tratamento. Então, a gente tem algumas coisas, não é assim, eu acho que vai tratar da cabeça do médico. Não. A gente tem vários guias internacionais que a uhum, gente usa. Então, assim, eu até, quando meus pacientes, a minha conversa com eles é que como eu adoro dar aula. Eu sou uhum, professora, já trabalhei muito com residente, dou aula para outros médicos. Então, uhum, eu abro o computador e falo, olha, aqui são os motivos para a gente tratar o linfoma uhum. folicular, ou a LLC, ou o que seja. Aqui, você não tem nenhum desses, por isso a gente não vai tratar. Eu acho legal quando a pessoa visualiza e entende. Uhum. Então, não vai tratar porque, sem isso, o tratamento é pior do que se a gente só acompanhar a doença. Sim. Então, você que é paciente de linfoma folicular e o médico falar que não precisa tratar, não se assuste, porque é isso mesmo, né? Se precisar tratar, o médico vai dizer que você precisa tratar, né? Então, Exato. fique tranquilo, você vai continuar acompanhando com o médico Uhum. e, se não for necessário, então quer dizer que tá tudo certo. E, puxando esse teu gancho, Sim. tire as dúvidas com seu médico, aproveite a sua consulta. E uma coisa que eu sempre falo, leve um caderninho. Vai daqui, a consulta daqui um mês, começa a pensar, daqui 15 dias que seja, começa a anotar todas as suas dúvidas. Quando a gente entra no médico, tudo apaga da cabeça. Aí você Uhum. fecha a porta e sai. Vem Putz, várias não perguntei, dúvidas. não perguntei. Então já chega, adoro quando meus pacientes chegam com listinha. Segundo, leve acompanhante, porque sempre você vai ficar naquela, mas como é que era isso mesmo? O que ela Uhum. falou? Então, leve acompanhante, tire as dúvidas, faça suas listinhas. Então, isso é uma coisa que ajuda muito, porque a gente, entre os médicos, a gente fala, nossa, é muito mais fácil uma consulta que eu vou pegar, explicar para o paciente passar o tratamento, do que a consulta que eu vou dizer para o paciente, você não precisa tratar, mas você tem um câncer. Entendeu? Então, acho que Sim. isso é muito importante quando a gente entende, se empodera e sabe, não, é isso mesmo, isso tá certo. Perfeito. Então, antes de entrar aqui nas minhas dúvidas com relação aí ao caso, né, dos pacientes que precisam tratar, eu vou colocar aqui mais um trechinho da Viviane, agora então ela falando sobre o tratamento dela. Quando eu voltei no retorno com o resultado da biópsia, o médico me passou 6 sessões de R-COP, que seriam a cada 21 dias. Eu tinha feito o PET scan, só que demorou um pouquinho para chegar. Quando o PET scan chegou, já tinha feito 2 sessões de R-COP, e ele viu no PET scan que tinha necessidade de fazer mais 6 de R-CHOP. E aí eu completei
mais 6 de R-CHOP, fazendo um total de 8 ciclos de quimioterapia. Doutora, quando ela coloca aqui R-COP, R-CHOP, esse R é do rituximab. Exato. O rituximab, ele é bastante importante para a sobrevida do paciente. Como é que ele funciona no tratamento do linfoma folicular? Então, o rituximab, ele não é quimioterapia. Uhum. Ele é um remédio que tem um mecanismo diferente. Então, na verdade, ele utiliza de um anticorpo, Uhum. né, que ele foi modificado para atacar um pedacinho da célula doente. Então, na hora que eu falei lá que a gente olha o gânglio e vê de que família que é a célula, Uhum. tem um marcador da família do linfócito B, que a gente chama de CD20. Então, as Ok. células que são desse linfoma B, tem que ter esse CD20 positivo nas células. Tá. E o anticorpo, ele parece um Yzinho, ele se gruda e ele mata as células que têm esse anti-CD20. Né, que tem o CD20, aliás, é anti-CD20, CD20. Então, ele mata essas células. Uhum. Quando ele é combinado com quimioterapia, nesse caso aí do linfoma folicular, que foi o caso dela, Uhum. COP, CHOP, o CVP, esses são quimioterapias, há vários tipos. Então, ele aumenta muito mais a destruição das células Uhum. e aumenta muito mais a chance aí de quase zerar e de ficar controlado por muito mais tempo. Então, Ok. antigamente, a gente só tinha quimioterapia. Quando entrou o rituximab, tanto para o tratamento do linfoma agressivo, né, difuso de grandes células B, que aí aumentou a cura, como para o linfoma folicular, que aí aumentou o tempo de controle. Uhum. Né? Então, quer dizer, você ficou... o tratamento ele ficou muito mais poderoso, ele ficou muito mais eficaz. Ok. O que é interessante? A gente tem pelo SUS o Sim. medicamento, o rituximab, e isso foi um ganho imenso, é super importante. Imenso. Porque você não ter o rituximab para o linfoma folicular faz uma diferença muito grande. Então, muito mais gente acaba morrendo, muito mais gente acaba não controlando o seu linfoma. Uhum. Então, o rituximab, ele faz diferença na sobrevida dos pacientes. Né? Então, sem entrar em tantos detalhes assim, de termos técnicos, sobrevida global, livro de progressão, enfim. Mas ele é extremamente importante. Uhum. Então, felizmente, ela conseguiu receber Esse né? tratamento. Isso, felizmente, está aprovado. Então, nesse sistema, assim, o rituximab, tanto pacientes de convênio, de sistema particular, como também de sistema público, eles têm acesso e é importante que eles tenham mesmo. Perfeito. E aí, então, todo paciente que for diagnosticado com linfoma folicular e precisar tratar, ele vai passar pela quimioterapia utilizando o rituximab em combinação, junto com esse tratamento. Esse é o tratamento padrão. Existe a possibilidade, em alguns casos, de utilizar só o rituximab. Ah, ok. Tá? Mas aí, assim, são tantos detalhes nessa seleção que prefiro mais, assim, citar que é difícil geral. que a gente use o rituximab sozinho. Tem alguns casos que vai poder ser utilizado, mas outros casos a gente vai usar o rituximab com a quimioterapia. Perfeito. E além, né, dessa combinação, existem outras opções de tratamento que o paciente vai precisar fazer? Radioterapia, o próprio transplante de medula óssea também são opções? Então, quando o paciente vai fazer o primeiro tratamento, a gente chama de primeira linha, primeiro tipo de tratamento. Então, tem alguns linfomas, por exemplo, foliculares, que são a grande minoria, a gente acaba fazendo só radioterapia. Ok. Tá? Por exemplo, tem um único gânglio num único local. Você pode fazer radioterapia ou você pode não fazer nada. E aí o objetivo é diminuir. Diminuir, e você acaba fazendo um controle, tá? Então, Tá. assim, radioterapia sozinha, em alguns casos, tá? Então, por exemplo, o paciente tinha um único gânglio que foi retirado. Você pode não fazer nada, só acompanhar o caso, Ah, ok. tá? Tem alguns médicos que também optam por fazer radioterapia, tá? Então, assim, não tem resposta certa. Quando o paciente tem gânglios em mais locais, que assim, 99% dos casos, é muito raro ter um lugar só, né? Existe, tem alguns casos. Mas quando tem mais locais e que precisa tratar, aí a gente vai avaliar. Mas a grande maioria acaba fazendo o rituximab com quimioterapia mesmo. Perfeito. O transplante de medula óssea, ele é uma opção? E se sim, em qual momento? Quando o paciente, de repente, está mais grave, doutora? Então, como eu falei, tem paciente que vai descobrir nunca vai precisar tratar. Sim. Nunca vai precisar tomar um comprimido pro seu linfoma. Tá? Vai passar a vida com linfoma folicular e não vai E tratar. ponto, Tá não tudo vai certo. tratar. Tem paciente que vai poder tratar dessa forma um pouco mais leve, tem paciente que vai tratar e que a doença pode acabar recaindo.
Uhum. Recaída é o quê? Quando a doença volta. Sim. Se a doença voltar e não tiver aqueles critérios de precisar tratar, não vai tratar. Uhum. Então, eu já tive paciente que eu tratei, sei lá, 8 anos atrás, e que apareceu um gânglio no pescoço, biopsiou. Ah, é um linfoma folicular. Uhum. Ok, voltou. Mas tem mais algum lugar? Não tem. Então, nós não vamos fazer nada. Nós vamos só Sim. acompanhar. É o Né? melhor caminho nesse caso. Porque os critérios que têm que ser obedecidos para começar a tratar, eles valem em qualquer ponto da vida. Uhum. Agora, o transplante autólogo ou um eventual alogênico, assim, que são coisas bem de exceção Uhum. para esses linfomas indolentes, para os linfomas foliculares. Né? Ok. E o importante é a gente saber que no Brasil a gente já tem, inclusive, novos tratamentos que não envolvem nem quimioterapia. Então, a Olha. gente pode combinar o próprio rituximab com outras Uhum. drogas e que a gente consegue, com isso, fazer um controle dessa doença. O que é bastante positivo, porque, claro, o transplante de medula óssea aqui é importante que a gente tenha essa opção, mas a gente sabe que não é um procedimento fácil. Não Não. que a quimioterapia seja fácil, enfim. Mas acho que pensando em efeitos colaterais, Uhum. esse tratamento de primeira linha deve ter menos efeitos para o paciente do que se ele precisar passar por um transplante, por exemplo, com um doador, né? Sim, sim, com certeza. E assim, isso vai acabar. Não é feito muito nem nas primeiras recaídas. Uhum. Né? Ainda mais que agora a gente, graças a Deus. Porque a quimioterapia, uma coisa que a gente precisa entender, é que ela é uma terapia meio burra no sentido de que ele vai e ataca todas as células que estão se multiplicando. Porque ele Sim. vai entrar lá na hora que o DNA está se multiplicando e divide para um lado, divide para o outro e ele destrói essas células. Por isso que o cabelo cai, porque Aí o cabelo vem renova todos aqueles rápido. defeitos, né, que o paciente Mucosite, tem. diarreia, etc. Porque ela atua como um todo em células que não tem nada a ver com a história, mas que estão se multiplicando. Uhum. Quando você usa estratégias que não sejam quimioterapia, geralmente são estratégias que vão utilizar algum mecanismo de sobrevivência mais relacionado àquela célula doente. Uhum. Então, ele vai ter poucos efeitos em outros locais. Sim. Então, é muito mais uma terapia alvo, uma Uhum. terapia que vai atacar mais aquela célula doente. E, felizmente, a gente tem cada vez mais essas terapias no Brasil. Sim, Então, a gente inclusive no SUS, né, doutora? tem várias Inclusive que no a gente SUS. tem também. Algumas não, Sim, tá? A gente precisa brigar por isso. estamos aí nessa luta aqui na Precisamos brigar Abrale. por isso, porque há coisas novas, há coisas boas e há coisas chegando. Assim como muitas drogas em pesquisa que estão vindo para o Brasil. Uhum. Então, eu já faço pesquisa no Brasil aqui desde 2010, então tem 13 anos que eu faço pesquisa clínica, já vi muitos medicamentos que hoje estão aí sendo vendidos, sendo utilizados, Uhum. e que a gente conheceu lá atrás. O nome ainda era sigla, entendeu? Aham. Então, XYZ, não tinha nem nome. Sim. E que, de repente, os pacientes tiveram respostas maravilhosas. Comprimido que o paciente ficava melhor do que o outro que estava tomando quimioterapia no mesmo estudo. Enfim, então, acho que tem muita coisa legal. A pesquisa clínica, aliás, a gente pode até depois vir conversar um pouco mais sobre pesquisa clínica. Que é fundamental. Meu Deus, nossa, assim, é essencial. Essencial, porque é a partir dela, né, doutora, é que tudo acontece. Né? Exato. Que os tratamentos chegam para os pacientes. As pessoas não têm muito essa noção, ainda tem gente que tem até preconceito, né, contra Aham. pesquisa clínica, mas isso precisa mudar o quanto antes, porque se não tem pesquisa clínica, não tem novos tratamentos. E se não tem novos tratamentos, os pacientes ficam como? Não, exatamente. Então, assim, mesmo novos quimioterápicos têm também surgido. Uhum. Então, agora cada vez drogas que vão atacar cada vez mais aquele ponto daquela célula. Isso é genial. É sensacional. É sensacional pensar que em alguns anos atrás não tinha nem tratamento, sei lá, pensar em 50, 100 anos atrás, e que agora a gente tem um tratamento tão personalizado que o paciente, como você falou, ele vive normal. Né? Que tá tudo bem. Por falar nisso, por falar nessa super evolução aí da ciência, quando a gente pensa em oncohematologia, o assunto do momento é CAR T-cell. A Sim, gente, assim, a imprensa, né, fala muito sobre isso e realmente é sensacional. Uhum. Eu sei que tem, né, CAR T-cell para linfomas, mas isso, né, voltando aqui para o assunto do nosso podcast especificamente, que é o linfoma folicular, como é que tá esse processo? Já existe para o paciente que precisa de tratamento, claro, CAR T-cell é uma opção? Então, CAR T-cell no Brasil, a gente tem um tipo só. A gente está esperando outros tipos serem aprovados também. Então, a gente tem a CAR T-cell aprovada para o Brasil, a gente tem a de leucemia linfóide aguda, infantil, e a gente tem também de linfomas, o linfoma difuso de grandes células B, linfomas agressivos.
né? Sim. A gente está esperando a aprovação aí para CARTCEL. Aprovação não, na verdade, a precificação, né? São aprovadas, mas não tem preço. Sim. A gente está esperando aí a CARTCEL para o mieloma múltiplo, né? Que a gente espera que o preço saia logo para que a gente possa conseguir usar. Começar a fazer. A gente está esperando também a aprovação aí de CARTCEL para linfoma de células do manto. A gente está esperando também para leucemia linfóide aguda de adultos. Tá. Então, tem muita coisa legal, assim, chegando também. E também tem CARTCEL para linfoma folicular. Olha, interessante. Tá? Então, tem vários estudos, tem várias coisas aí acontecendo. Então, também vai ser algo que os nossos pacientes vão poder utilizar. Né? E é bem personalizado, né? Esse tratamento, né? Ele faz parte desse tratamento bem personalizado. Não, CARTCEL é uma proposta sensacional, assim, já tem mais de 4 anos que eu tô envolvida em toda essa, né, esse conhecimento, essa preparação, não só a Beneficência, mas vários outros hospitais no Brasil, em São Paulo, Salvador, enfim, são pessoas que estão ativamente aí trabalhando para trazer essa tecnologia, mas tem, assim, é algo que muitos pacientes que não tinham chance de sobrevida, e a gente vê esses pacientes se recuperando, voltando a viver. A gente precisa ainda trabalhar muito pela questão de acesso, né? Uma outra coisa também que a gente vai ter que batalhar muito é conscientizar os médicos a perceberem que a doença não está indo bem, já começar a fazer contato, já colocar CARTCEL como uma carta lá na Como uma manga, opção. não deixar para muito depois, tá? Então, a gente que está assim, diretamente envolvida, né, nos protocolos e para que esteja cada vez mais e mais disponível, uma das coisas que a gente vai conscientizar muitos médicos e, por consequente, é importantíssimo conscientizar os pacientes, começou a não ir bem, começa a conversar, começa a entrar em contato, começa a discutir com com serviços que já fazem CARTCEL, porque assim, às vezes a gente recebe pacientes que o paciente não aguenta. Então, ele tem que esperar algumas semanas, tem que esperar algum tempo, entendeu? Então, se Ele nem tem chegasse esse tempo. antes, isso era uma coisa que a gente conseguiria. Ainda, assim, tem ainda dá muito assunto, né? Esse tema. Sim, imagina. E eu acho que um os mundo. pacientes vão ter muito papel também nisso, de mais ou menos assim, se conscientizarem. Olha, alguma coisinha está acontecendo aqui, sabe? Sim. E é o trabalho que nós, médicos, vamos fazer com os nossos próprios pares também. Sim. E por falar nisso, né, a gente está aqui falando do tratamento, da doença, porque é óbvio que é muito importante, né? Quando você tem um câncer, você precisa tratar quando necessário, é preciso acompanhar, enfim, mas também tem toda a parte emocional, tem todo o impacto, porque o impacto ele é global ali na vida do paciente, né? Então, eu vou colocar aqui o último áudio da Viviane, dela contando então pra gente, doutora, como é que foi o impacto na vida dela ao descobrir o linfoma folicular. Deixa eu colocar aqui. Quando eu descobri que eu tinha um linfoma, ao mesmo tempo que eu pensei assim, agora eu sei o que eu tenho, eu vou me tratar, vou ficar boa. Por outro lado, eu tinha muito medo. Eu falava, é câncer, e agora? Como vai ser? Eu sou uma pessoa muito agitada e eu me vi forçada a parar. Também tenho 3 filhos, um deles é pequeno, um autista. Eu pensava muito nisso. Eu mudei toda a minha rotina. Eu ficava só em casa, porque eu tinha medo do Covid também, né? E depois do 3º ciclo de quimioterapia, eu passava muito mal. Então, eu ficava vários dias me sentindo muito mal. E mudou muito, muito mesmo minha vida. Hoje em dia eu me sinto muito bem. Em maio fez 1 ano de remissão, já, graças a Deus. Minha vida voltou totalmente ao normal, eu trabalho, eu chego em casa, eu faço as minhas coisas em casa, cuido do meu filho, pratico atividade física, passei a me alimentar melhor também, a dormir melhor, a respeitar o meu corpo, né? Não forçar demais o meu corpo. Hoje em dia eu levo a vida de uma maneira bem mais saudável. Aqui na Abralia a gente trabalha bastante isso também, doutora, porque o paciente, quando ele descobre que ele tem um câncer, ele foca nisso e ele não consegue mais pensar em nada, muitas vezes. Sim. Então, ele coloca a família de lado, ele coloca o trabalho. Muitas vezes o próprio tratamento também faz com que ele se distancie, precisa, né, se distanciar do trabalho, enfim. Porém,
cuidar da mente, cuidar do emocional, cuidar do bem-estar também pode ajudar nos resultados clínicos, certo? Então, é realmente importante que o paciente ele olhe para o tratamento, mas que ele olhe para a vida dele como um todo. É essencial. E ela, assim, isso que ela compartilhou com a gente é algo muito importante. Então, assim, meu Deus. E todas essas questões, é um câncer, e eu tenho filhos. Assim, e é tudo isso que vai passando na cabeça mesmo. Sim. Então, assim, eu tenho casos na minha família, inclusive, assim, um caso recente. Então, a gente tem toda essa... É o que eu falo. Não é só o paciente que adoece, a família toda adoece, o círculo todo adoece junto. Então, eu acho que é extremamente importante a gente ter essa união, a gente ter esse momento de apoio, sabe? Então, a questão psicológica, ela é muito importante. Inclusive, Sim. assim, vamos pensar no folicular também. Você tem um câncer, mas não vai tratar. Peraí, como é isso? Nunca mais a vida vai ser a mesma. E Não é dá melhor um medo, tratar? né? Dá um medo. Agora não, mas será que depois eu vou tratar? Como é que vai ser? Enfim, são muitos os Não, e questionamentos, assim, sentimentos. às vezes um colega, um amigo, um parente, mas você não vai fazer nada? Então, assim, a pessoa escuta isso 1, 2, 3, 10 vezes ao dia e fala, não, realmente tem alguma Tem coisa alguma coisa errada. errada. Então, assim, é importante o psicológico da pessoa estar muito bom. Então, o apoio de uma equipe de psicologia para o paciente, para a família, né? Principalmente crianças envolvidas. Criança é uma anteninha, né? Ela sente que tem alguma coisa, não precisa nem falar para ela. Então, eu acho que a família inteira ter um apoio psicológico, a família inteira ter todo esse cuidado, os grupos de amigos, os grupos de apoio, né? E eu acho que, assim, uma das coisas que a gente precisa também é que as pessoas sejam mais solidárias. Sim, nos Sim, tempos de hoje, meu inclusive, Deus parece do que a céu. solidariedade tá menor do que nunca, assim, né? Não, assim, os pacientes me contam coisas que eles ouvem, É, que eu falo, assim, eu acredito que eles têm ouvido, mas você fica pensando, se algum ser humano falou isso pro outro. Então, assim, você escutar pela 12ª vez no dia, mas você não vai fazer nada, aí você é. fala, não, realmente tem alguma Você começa a coisa. ficar desconfiado. É. E assim, por exemplo, como ela, como eu vou me adaptar a essa nova vida? Então, o tratamento, ele tem que ter todo esse cuidado, mas eu também reforço um ponto. Quando acaba o tratamento, voltar à vida normal também não é fácil. É. Porque você não é mais o mesmo, sua família não é mais o mesmo, suas crianças, Sim. sua relação com o trabalho. Então, eu acho que o apoio psicológico, ele é essencial em todas as etapas. Inclusive porque um Sim. paciente, né, ele não é a mesma pessoa. E ele vai precisar se posicionar, ele vai precisar se reintegrar, ainda mais uma pessoa que ficou um pouco fora, de uma maneira que muitas vezes, assim, é muito mais como a pessoa vai se colocar em relação ao mundo, né? Então, ela tem que estar forte, ela tem que estar estruturada. Sem contar o seguinte, a gente sabe, isso, assim, já é clinicamente comprovado no sentido de que você estar em paz consigo próprio, você meditar, você ter uma relação boa, né, consigo, com seu corpo, com as pessoas, uma alimentação adequada, tudo isso influencia, né? Então, às vezes o paciente pensa, o que eu posso comer para melhorar a plaqueta? Eu falei, olha, come coisas para não piorar a plaqueta. O que você comer não necessariamente vai melhorar a sua plaqueta, mas se você comer mal, vai piorar. Pode piorar. Então, tente ter o máximo possível essas conversas francas. E o apoio psicológico, gente, é essencial. É essencial. As pessoas, os amigos, sabe? E as pessoas também não chegarem para as pessoas que estão doentes com esse tipo de posição de questionamento. Ah, não, olha, às vezes as pessoas querem ajudar, mas isso não é ajuda. Isso é muito mais, às vezes, uma forma de egoísmo, de eu estou fazendo, eu estou indicando, Tem que se informar primeiro antes de tentar Tem. passar a informação, né, para o paciente. Exato. É bem importante. Eu vou pegar o seu gancho do apoio psicológico, então, para lembrar, né, quem está assistindo, quem está ouvindo o nosso podcast, para lembrar que a Abrale oferece apoio psicológico gratuito para pacientes, né, com cânceres do sangue, como o linfoma folicular. Então, só procurar aqui por nós, tá, para receber esse atendimento. Não, é essencial, olha, é extremamente importante. Sim, com certeza. Ajuda a entender, porque às vezes também sozinho a gente não consegue entender o que a gente está sentindo. Então, com ajuda profissional, fica mais fácil para clarear os caminhos, né? Minha mãe é psicóloga, então, eu falo que desde criança é um ambiente que eu acho assim, de você
raciocinar sobre o que está acontecendo, você entender os recursos, você começa a pensar de uma outra maneira, que inclusive serve para outras áreas da sua vida, Sim, não é? psicologia é importante para todo mundo, né? Fazer terapia. Agora, se você está passando por um câncer, com certeza vai ser ainda mais essencial. Doutora, a gente já está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo, mas eu quero colocar a pergunta que acho que 100% dos pacientes fazem, e os pacientes com linfoma folicular, com certeza, estão aí nesse grupo também, que é com relação à cura e com relação a prognóstico. Então, a Viviane comentou aqui que ela está em remissão. É, já entendemos aqui na conversa que é uma doença crônica. Como é que fica a questão, então, da cura e o prognóstico para o linfoma folicular? Falando aí de uma maneira geral, ele é positivo? Os pacientes que precisam tratar, eles vão ter bons resultados no tratamento? Bem, então sobre a cura a gente conversou um pouco já, né? Esse período agora, a gente tem uma célula que é mais resistente a morrer. Sim. Então, uma vez que a gente reduz o número delas quando precisa ser tratado, mesmo que a gente não obtenha cura, a gente chama de cura funcional. Ou seja, a pessoa consegue ter uma vida completamente normal, mesmo que 0,00001% do seu organismo tenha uma célula escondida. Então, isso é muito importante. Sim. Então, assim, é igual pressão alta. Você vai ficar curada da pressão alta? Não vai. Mas você vai lá, toma um remédio e nem lembra que tem pressão alta. Então, você faz o que tem que fazer. Você não vai comer sal em excesso, você vai ter todos os cuidados. Então, acho que a questão psicológica também tem muito a relação com isso. É porque o câncer que assusta, né, doutora? Exato. Então, isso que eu falo, diabetes. Diabetes é uma doença crônica, só que é uma doença mais conhecida, é uma doença socialmente menos assustadora. Exatamente. Então, eu acho que quando você tem doenças crônicas em geral, então leucemia linfóide crônica, linfocítica crônica, linfomas, mieloma, que são doenças que o paciente vai conviver com elas muito tempo, é importante a parte psicológica seja muito bem trabalhada, né? Ainda puxando o gancho, não gastem energia tentando descobrir o que aconteceu lá no passado para a pessoa ter aquele câncer naquele momento. Isso eu sempre falo para as pessoas. Quem não passa raiva, quem não passa estresse, quem não tem um parente que você morre de, sabe, fica vermelho só de lembrar o que ele falou para alguém, entendeu? Então, todo mundo tem suas mágoas, todo mundo tem suas raivas, suas mazelas, suas lamentações, seus remorsos. Se fosse assim, todo mundo tinha todos os tipos de câncer ao longo da vida. Então, assim, não gaste energia tentando entender por quê ou tentando buscar um erro, seja seu, seja de outra pessoa. Pega essa energia e foca em resolver essa questão, em como você pode fazer para aquelas cartas que a vida te deu, você jogar de uma forma boa. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha muito, sabe? Então, primeiro, vamos lá, para de olhar para trás, vamos olhar para frente. E acho que, assim, com essa possibilidade que vocês dão de dar esse suporte, é muito mais fácil para que a pessoa ela consiga chegar nisso. Porque não é só racionalizar. Racionalmente, a gente pode pensar nisso, né? Cura é isso, prognóstico. Então, o prognóstico, como eu falei, melhorou muito, vem melhorando muito para as pessoas que precisam se tratar, por causa de tratamentos cada vez mais eficazes, cada tratamento que a gente consegue fazer até muitas vezes sem quimioterapia, e tratamentos que deixam a pessoa sob controle muito mais tempo. Então, o prognóstico, em geral, falando do linfoma folicular, é um prognóstico bom. Tá? Muitos nem precisam tratar, e os que precisam tratar, eles podem, assim, tratar uma vez na vida e nunca mais tratar, ou eles podem precisar de tratar mais vezes, mas cada vez mais drogas novas ou tratamentos novos estão chegando, né, na nossa possibilidade de uso. Então, eu acho que, assim, a gente tem, para os linfomas em geral, gente, muitas coisas boas chegando, muita pesquisa, muitos estudos. A gente teve um congresso mundial de linfoma agora em junho, tanto de coisas boas que estão para chegar, sabe? Coisas que a gente vê que vão estar já na prática para os nossos pacientes em breve. Então, acho que a gente tem muita coisa boa chegando. É só notícia boa, na verdade. Claro que ter um câncer, ter o linfoma, assusta, a gente entende completamente, mas eu acho que isso que a doutora colocou é o ponto principal aqui. Se você não precisar tratar
tá tudo certo. E se precisar tratar, tem muitas opções de tratamento que já existem no SUS, enfim, também muita coisa para chegar. Uhum. Então, com certeza, isso é essencial. Doutora, muito obrigada. Adorei a nossa conversa. Obrigada, eu que agradeço. Sempre um prazer ter você nos nossos programas aqui de comunicação. Você quer deixar alguma mensagem final para quem está assistindo e ouvindo a gente? Eu acho que assim, primeiro, obrigada, tá? Obrigada a vocês por terem chamado, por essa possibilidade. Eu acho que assim, passem essas informações para um número maior de pessoas que vocês puderem. Eu acho que né, evitar as fake news, a gente ter realmente informação com qualidade, uma informação séria, é algo que só ajuda. Então, com certeza, eu imagino que várias pessoas vão conseguir se beneficiar desse programa, né, do agosto, né, dessa conscientização dos linfomas. Então, eu acho que é isso. Usem verde, né? Sim. Vamos divulgar e, por favor, passem para as pessoas, né, essas informações, porque a gente dominar, a gente ter esse empoderamento da informação, eu acho que é algo que faz muita diferença. Então, obrigada aí pela possibilidade de poder falar, né? E parabéns aí para vocês que estão com toda essa campanha linda. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Só quero então dizer para o pessoal que a doutora Daniele, ela utiliza as redes sociais, ela sempre está colocando ali informações super importantes sobre os linfomas e outros tipos de cânceres do sangue também. Então, vou deixar aqui o arroba dela no Instagram, que é @Daniele Leão, então Daniele com 2 L's e Leão sem acento, @Emato. Então, @Daniele Leão, @Emato. E também acompanhe, né, a Abrale aí nas redes sociais, com @AbraleOficial em todas as redes sociais, e entrem também no site da revista da Abrale, que é www.revista.abrale.org.br. Aí vocês vão ter acesso a informações sobre linfomas e outros tipos de câncer também. É isso. Até o próximo episódio. Tchau, Muito gente. obrigada, Thea.